Dadinhos, dados, Big Data. Quando a gente fala de dadinhos, a gente se refere aos dados nossos de cada dia em relação aos dados pessoais, identificados ou identificáveis, dados sensíveis que traçam perfis comportamentais. Esses perfis comportamentais que saem do específico e vão para um perfil mais genérico entram, por exemplo, em conjuntos de dados. A gente sai dos dadinhos e entra na camada dos dados. Essa camada de dados ela se refere a um conjunto de informações que podem estar, por exemplo, planilhadas pelo poder público, podem estar planilhadas pela iniciativa privada no seu legítimo interesse, né? E que a partir dessa estruturação dos dados é possível se fazer uma leitura, uma análise, uma extração de dados para gerar informações e conhecimento, certo? Aí, quando a gente tem um conjunto muito grande de informação para ser armazenada, para ser extraída, a gente começa a ter uma mediação, que é uma mediação algorítmica. E a gente começa a entrar numa caracterização, que é a caracterização de grandes grupos de dados, né? De Big Data. E a Big Data, ela, via de regra, está vinculada ao que a gente chama de performance algorítmica, que está vinculada a grandes grupos de tecnologia, né? Então, a gente fala aí de grupos como a Google, como a Amazon, como a Apple, como a Microsoft, né? Como o Facebook. Então, grupos de tecnologia que têm a capacidade de armazenagem de grandes volumes de dados, considerando questões de segurança de informação e considerando termos de uso e configurações de privacidade. Então, a gente entra nesse universo, que é o universo do Big Data. E é nesse universo que está a dataficação. Muito bem. Mas como é que nós chegamos até aqui? Vamos voltar algumas décadas, né, até a criação dos computadores. Então, quando a gente passou, né, de uma vida 100% analógica, onde a gente anotava, né, a nossa vida em papel, com papel, caneta, lápis, a gente guardava, por exemplo, fichas médicas, né, em arquivos, em fichários, a gente utilizava o papel e aquelas informações elas eram guardadas em ambientes físicos. Quando os computadores foram diminuindo de tamanho e se tornando, né, utensílios domésticos, se tornando uma ferramenta indispensável de trabalho nas empresas, esses computadores eles passaram a computar os nossos dados. Ou seja, foi um processo de informatização importante na nossa vida, né? Então, ali nos anos 80, a gente já tinha uma aceleração importante da informatização, né, nos ambientes de trabalho e nos ambientes domésticos também. Nessa esteira da informatização veio um segundo processo, que é o da digitalização, ou seja, de a gente transformar os documentos que eram papel em documentos digitais e que podem ser armazenados e guardados nos nossos computadores locais ou, a partir dos anos 90, numa outra aceleração desse processo, podem ser salvos na internet. Então, eles podem ser salvos na nuvem. Então, ali nos anos 90, ali meados dos anos 90, a gente passou a ter um acesso à internet. Essa conexão à internet, ela elevou um tanto mais essa digitalização. Então foi um processo de transformação digital acelerado no nosso rotina, no nosso cotidiano, quando empresas, quando pessoas, quando todos nós passamos a colocar essas informações
na internet, em nuvens, os nossos arquivos, né? Sejam eles arquivos pessoais, sejam eles arquivos das nossas empresas, sejam eles os próprios governos armazenando em arquivos públicos, não é? E aí, o que acontece é que esse processo de digitalização, ele foi aquilo de tu escanear, de tu publicar um documento na internet, não é? E não necessariamente esse documento, ele produz um sentido, né? Então, o Tim Berners-Lee, ele, num artigo lá de 2001, ele disse, esse primeiro momento da internet, esse primeiro momento da web, e o Tim Berners-Lee, ele é o criador do protocolo de comunicação www, ele nos disse, esse primeiro momento, ele é um momento de digitalizar os documentos. Ele não foi pensado num primeiro passo para ser legível por máquinas. Porém, a web semântica irá reparar essa questão. E o que é a web semântica? A web semântica é justamente essa possibilidade das máquinas lerem os documentos digitais e transformarem aqueles dados em informações e em conhecimento. Então, hoje a gente vive esse ambiente que o Tim Berners-Lee chama de web semântica, mas hoje a gente não tem só web como protocolo de comunicação e que a gente acaba chamando então de dataficação. Então o que a gente vive hoje é um processo de datatificação das nossas vidas. Então os nossos dadinhos, os conjuntos de dados ou os grandes volumes de dados, né, eles podem ser lidos por máquinas e serem transformados em soluções. E como é feito o uso e a apropriação desses dados? É sobre essa questão que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Então, fica com a gente. Até lá!